A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje, sexto domingo da Páscoa, e o Evangelho de hoje é de João, no capítulo 14, dos versículos 23 ao 29, vai nos dizer assim: Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. E disse-vos agora essas coisas antes que aconteçam, para que creiais quando acontecerem. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos convida a refletir sobre Jesus que promete o Espírito Santo. Daqui a pouco, na próxima semana, nós estaremos celebrando a ascensão do Senhor, Ele que se eleva, Ele que vai ao céu. Mas Ele não nos deixa só, Ele nos deixou o seu Espírito, o Paráclito, como vai nos dizer o Evangelho de hoje. Mas para que possamos entender melhor o Evangelho de hoje, vamos voltar lá no versículo 22. Hoje começa a partir do 23, mas vamos voltar lá no 22, porque ali tem um diálogo. Judas, não o Iscariotes, vai dizer: Senhor, por que razão has de manifestar-te a nós e não ao mundo? Ainda os discípulos compartilham daquela ideia de Jesus como um rei político, um Jesus como alguém semelhante ao rei Davi, que poderia livrá-los daquela condição miserável da qual estavam vivendo a partir da dominação do Império Romano, daquele sistema político. E eles tinham essa mentalidade de um Jesus nessa linha, político. É por isso que ele pergunta: por que razão has de manifestar-te a nós e não ao mundo? Por que estás te manifestando como rei a nós que somos teus discípulos e não a essa outra grande multidão e não ao mundo? Eles estão ainda naquela mentalidade. Jesus responde, aí entramos no Evangelho de hoje. Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos morada. Ou seja, Jesus se manifesta aos seus amigos. Mas quem são os amigos de Jesus? Aqueles que guardam sua palavra, aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que a compreendem e tentam praticar a cada dia, fazer aquilo que Jesus fez. E Jesus ele responde: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E essa será, a temática do Evangelho de hoje: guardar a palavra de Jesus. Mas atenção, guardar não simplesmente no sentido de colocar numa gaveta, de esconder, não, mas guardar no coração, entender essa palavra,
procurar fazer com que possamos nos aproximar cada vez mais. Quem não ama Jesus não guarda sua palavra, não escuta, tem essa dificuldade. E aí depois o Evangelho ele vai continuar nessa narrativa de Jesus prometer o Espírito Santo. Ele vai prometer o envio do Espírito Santo e vai dizer que ele vai retornar. Ele vai para junto do Pai, como vamos ouvir no Evangelho de domingo próximo, mas ele vai também retornar. Mas enquanto Jesus não retornar, nós estaremos vivendo o tempo da igreja, o tempo do Espírito. Ele vai mandar o seu Espírito sobre nós. E a partir do versículo 25, nós podemos ver Jesus já nesta temática. Olha, eu vou para o Pai, mas eu retorno. E vocês não estão só, o Espírito Santo está convosco. Ele vai dizer, olha, disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, irá ensinar todas essas coisas. Ou seja, aqui vai dizer a finalidade, a função do Espírito Santo, a missão, ou melhor dizendo, a missão do Espírito Santo, que vai nos ensinar todas as coisas e nos recordará de tudo aquilo que Jesus fez. Ou seja, o Espírito Santo a cada dia vai fazer presente e atualizar essa palavra que Jesus proclamou, vivenciou, ensinou seus discípulos a fazer o mesmo conosco. Atualizar, fazer presente, fazer viva essa palavra que faz sentido na nossa vida, não algo desconexo, não algo solto, não, mas algo de fato que faça sentido. E lá no versículo 27 ele continua, olha, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Ainda nesta temática da paz, os discípulos no período pós-ressurreição ainda viviam aflitos. Nossa, o mestre se foi, e agora? Não, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Mas a paz que Jesus nos doa é diferente daquela paz que o mundo nos oferece. Ou seja, é uma paz passageira, uma paz efêmera que o mundo nos oferece. A de Jesus é diferente. Ela nos dá segurança. Ela é profunda. Ela é profunda. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração. Olha, não perturba o vosso coração. Mesmo diante dessas tribulações, mesmo diante dessas adversidades, não perturbem o vosso coração. Ele vai dizer lá no versículo 28, vou e volto a vós. Ele está indo para o Pai, mas ele também vai retornar. E agora nós estamos caminhando com a igreja. É o tempo da igreja, é o tempo do Espírito Santo. Por isso devemos fazer tesouro a cada dia na nossa pastoral, na nossa comunidade, na nossa paróquia. Fazer essa palavra viva, fazer com que possa nos cativar a cada vez mais ser pessoas melhores, fazer com que a nossa missão seja frutuosa, possa frutificar. Jesus, ele não nos abandona, ele não nos deixa só, ele deixou o Espírito Santo para que possa nos guiar, para que possa nos iluminar. Por isso, vamos pedir esse Espírito Santo a cada dia, a cada momento, para que possa nos iluminar, nos dar inteligência, sabedoria, para que possamos continuar com a nossa missão de ser anunciadores dessa palavra, de ser pessoas que observem essa palavra e colocam em prática. Por isso, peçamos o auxílio do Espírito Santo, que o próprio Senhor prometeu e Ele cumpriu essa promessa. Vem, Senhor Jesus,
com Teu Espírito Santo em nossos corações e nos dá entendimento, sabedoria, fortaleza para seguir adiante a missão a nós confiadas. Rezemos também pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje sempre. Uma santa e abençoada semana.